Meu nome é Cassandra, tenho 32 anos e passei a última década construindo minha carreira como curadora de arte em São Paulo, longe do controle sufocante da minha mãe, Eleonora. Nosso relacionamento sempre foi complicado, mas nada me preparou para o jantar de seu aniversário de 65 anos no DOM. Rodeada pela família naquele restaurante elegante, ela bateu o garfo na taça, fixou os olhos em mim e anunciou com um sorriso de escárnio: "Estou oficialmente cortando Cassandra do meu testamento." A mesa ficou em silêncio. Eu apenas sorri e disse calmamente: "Isso não importa mais, mãe, porque antes que eu revele o que aconteceu a seguir, de onde você está assistindo? Clique no botão curtir e se inscreva no canal se você já teve que enfrentar um familiar tóxico." Crescer em nossa mansão no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, não era o conto de fadas que parecia por fora. Minha mãe, Eleonora, vinha de uma família tradicional, o tipo de riqueza que está há gerações na família, e molda tudo sobre como eles veem o mundo. Desde minhas primeiras lembranças, ela estava sempre impecavelmente vestida, perfeitamente composta e totalmente exigente. Nada que eu fazia era bom o suficiente. Meu pai, Guilherme, era diferente. Ele construiu sua própria fortuna no desenvolvimento imobiliário, mas nunca esqueceu suas raízes de classe média. Ele encorajava minha criatividade e espírito independente, muitas vezes para o visível desagrado da minha mãe. Aqueles momentos com ele em seu escritório, onde me mostrava livros de arte e contava histórias sobre pinturas famosas, foram os mais felizes da minha infância. Tudo mudou quando eu tinha 10 anos. Meu pai morreu inesperadamente de um ataque cardíaco, deixando para trás não apenas uma filha devastada, mas também uma herança substancial que deveria ser mantida em um fundo fiduciário para mim. Minha mãe assumiu o controle de tudo, incluindo fundos que deveriam ter sido separados. Eu era muito jovem para entender os detalhes financeiros, mas velha o suficiente para sentir a ausência da única pessoa que realmente me apoiava. Apenas 2 anos depois, quando eu ainda estava processando meu luto, Eleonora se casou novamente. Ricardo Albuquerque era um sócio do meu pai. Alto, distinto e calculado em cada movimento. Ele se mudou para nossa casa com seus tacos de golfe e ternos de negócios, tomando os espaços do meu pai como se sempre tivessem sido seus. Minha mãe se transformou da noite para o dia, tornando-se ainda mais focada em aparências e status social. Em 1 ano, meu meio-irmão Tiago chegou, seguido 18 meses depois pela minha meia-irmã Amanda. De repente, eu não era mais apenas a filha enlutada, eu era a peça que não se encaixava. O favoritismo de Eleonora não era sutil. Enquanto meus irmãos mais novos recebiam festas de aniversário luxuosas, com pôneis e palhaços, meu aniversário de 13 anos passou quase sem comemoração. Quando Tiago demonstrou o menor interesse por futebol, ele conseguiu um treinador particular. Quando Amanda quis aulas de balé, ela as teve com uma ex-primeira bailarina. Enquanto isso, minha paixão pela arte era descartada como um devaneio impraticável. Quando ganhei um concurso de arte da escola aos 14 anos, Eleonora não compareceu à cerimônia. Atividades criativas são hobbies, Cassandra, não carreiras. Ela me informou no café da manhã seguinte. Você vai se juntar aos negócios da família, eventualmente. É melhor focar em cursos de economia e administração. Ricardo não era abertamente cruel, mas reforçava cada uma das prioridades de Eleonora. Sua mãe sabe o que é melhor. Ele dizia sempre que eu protestava. Os filhos Albuquerque entendem a importância do legado familiar. Essa frase, os filhos Albuquerque, era um lembrete sutil, mas constante, de que eu era uma Preston, não uma Albuquerque, uma forasteira. Aos 16 anos, aprendi a manter meus verdadeiros interesses escondidos. Entrei para a equipe de debate e fiz cursos avançados de economia como instruído, mas secretamente passava os fins de semana no Museu de Arte Moderna do Rio, desenhando e estudando. Senhora Abreu, minha professora de arte, reconheceu algo em mim e começou a mencionar faculdades de arte e bolsas de estudo. Pela primeira vez, vi uma possível fuga. O processo de inscrição para a faculdade se tornou meu campo de batalha pela independência. Eleonora tinha minha vida planejada, a FGV, seguida por um cargo na empresa de investimentos da família. Eu me inscrevi lá como instruído, mas secretamente enviei inscrições para a FAAP e a USP para a História da Arte.
Quando as cartas de aceitação chegaram, finalmente reuni coragem para me impor. Vou para a FAAP, anunciei no jantar, colocando minha carta de aceitação em nossa mesa de jantar de mogno. Recebi uma bolsa de estudos parcial para o Programa de História da Arte. O rosto de Eleonora endureceu. Não seja ridícula, já discutimos isso. A FGV já guardou uma vaga para você. Eu nunca quis essa vaga, respondi, minha voz tremendo, mas determinada. Papai teria apoiado isso. A menção ao meu pai foi um passo longe demais. Eleonora bateu a mão na mesa, fazendo os copos de cristal tremerem. Seu pai não está aqui. Eu estou e eu sei o que é melhor para o seu futuro. Naquela noite, Ricardo veio ao meu quarto com o que ele chamou de um acordo. Eles pagariam pela FAAP se eu fizesse dupla graduação em administração. Encontre um meio-termo com sua mãe, ele insistiu. A harmonia familiar vale algum sacrifício. Eu concordei, sem mencionar que a bolsa da FAAP, combinada com meu trabalho de garçonete, cobriria a maioria das despesas. Eu já estava planejando minha fuga, não apenas de suas exigências educacionais, mas de seu controle por completo. No verão antes da faculdade, trabalhei em 2 empregos e vendi as joias caras que eles me deram no meu aniversário de 16 anos, construindo um fundo do qual eles não sabiam nada. O dia em que me mudei para São Paulo foi a primeira vez que senti que podia respirar livremente. Meu minúsculo apartamento compartilhado na Vila Madalena era muito diferente do luxo da Urca. Mas cada pôster que eu pregava na parede e cada caneca barata que eu comprava de vendedores de rua era minha escolha. Pela primeira vez, eu estava construindo uma vida que era autenticamente minha, tijolo por tijolo determinado. São Paulo me abraçou como uma velha amiga que esperava por minha chegada. Os vagões de metrô lotados, o zumbido constante de atividade, os museus e galerias em cada esquina. Este mundo caótico e vibrante parecia mais um lar do que a perfeição estéril da casa da minha mãe jamais pareceu. A faculdade foi desafiadora de maneiras que eu não havia previsto. Os cursos de administração nos quais Eleonora insistiu eram terrivelmente chatos, mas eu me destaquei neles por pura determinação. Minhas aulas de História da Arte, no entanto, faziam minha alma cantar. A professora Jenkins notou minha paixão durante uma palestra sobre artistas mulheres subvalorizadas do início do século XX. Depois da aula, ela me convidou para a abertura de uma exposição. Você tem um olho clínico, ela me disse, observando-me estudar uma peça modernista particularmente impressionante. Você vê o que os outros não veem. Aquela noite mudou tudo. Conheci Isabelle Laurent, uma galerista franco-brasileira na casa dos 60 anos, com cabelos prateados e um gosto impecável. Quando compartilhei nervosamente minhas observações sobre uma pintura obscura no canto, ela realmente ouviu e depois me apresentou ao artista. Faça um estágio comigo, ela ofereceu mais tarde, saboreando champanhe. O pagamento é terrível, mas a educação não tem preço. Eu aceitei imediatamente. O estágio significava trabalhar nos fins de semana e à noite depois das aulas, mas Isabelle se tornou a mentora que eu procurava. Ela me ensinou a olhar além do óbvio, a identificar talentos emergentes e, o mais importante, a confiar em meus instintos. As melhores coleções, ela me disse, são construídas por pessoas que reconhecem o valor antes de todo mundo. Enquanto isso, mantive contato mínimo com minha família. As ligações mensais com Eleonora consistiam principalmente em ela questionar minhas escolhas de vida e me lembrar da posição que me esperava na Investimentos Albuquerque. Meus meio-irmãos, agora adolescentes, estavam se tornando mini-versões de seus pais. Tiago já falava sobre a FGV. Amanda aperfeiçoava a mesma inclinação de cabeça condescendente que Eleonora usava quando alguém a decepcionava. Após a formatura, Isabelle me ofereceu um emprego de verdade em sua galeria. O salário era modesto, mas era uma entrada legítima no mundo da arte. Quando liguei para Eleonora com a notícia, sua resposta foi previsivelmente desdenhosa. Uma vendedora de loja de luxo, ela suspirou. Quando estiver pronta para parar de brincar de carreira, nos avise. Suas palavras doeram, mas também fortaleceram minha determinação. Mergulhei em aprender todos os aspectos do negócio: autenticação, restauração, avaliação, networking com colecionadores. Eu morava em um apartamento no 6º andar sem elevador com 2 colegas de quarto e comia miojo com mais frequência do que gostaria.
mas cada dia trazia novas descobertas. O ponto de virada veio 3 anos depois, em um leilão de uma propriedade no interior de São Paulo. O falecido proprietário havia sido um diplomata recluso com gostos ecléticos. Enquanto outros compradores se concentravam nos objetos de valor óbvios, pratarias e móveis antigos, algo me atraiu para uma pintura empoeirada pendurada em um corredor dos fundos. O estilo era distinto, embora a assinatura estivesse obscurecida. Após um exame cuidadoso, eu tinha quase certeza de que era um trabalho inicial de um artista cujas peças posteriores agora eram vendidas por 6 dígitos. Juntei cada centavo que tinha, dinheiro do aluguel, dinheiro das compras, tudo, e a comprei por 8 mares. Isabelle achou que eu estava louca até que a mandei limpar e autenticar adequadamente. Nós a vendemos 2 meses depois por R$ 75. Minha comissão foi suficiente para finalmente me mudar para meu próprio apartamento. Minúsculo, mas só meu. Esse sucesso me deu a confiança para correr riscos maiores. Comecei a construir relacionamentos com advogados de inventário, negligenciados e pequenas casas de leilão, lugares onde tesouros escondidos poderiam estar. Desenvolvi uma reputação por encontrar obras valiosas em lugares inesperados. Clientes ricos começaram a me pedir para construir coleções para eles, confiando em meu julgamento. Durante esse tempo, conheci Daniel, um arquiteto cuja empresa era especializada em renovar edifícios históricos. Nos conectamos na abertura de uma galeria, onde ele estava mais interessado nas molduras originais do prédio do que na arte. Sua criatividade prática e confiança tranquila eram refrescantemente diferentes da ambição agressiva com a qual eu cresci. Você fala sobre arte da mesma forma que eu falo sobre edifícios, ele observou em nosso terceiro encontro, como se fossem seres vivos com histórias para contar. Daniel se tornou meu parceiro em todos os sentidos, apoiando meus planos cada vez mais ambiciosos, me acompanhando a leilões de propriedades remotas, nunca questionando minha necessidade de independência. Quando me recusei a tocar no fundo fiduciário que finalmente ficou disponível para mim aos 30 anos, ele entendeu sem explicação. O que ninguém sabia, nem Eleonora, nem Ricardo, nem mesmo Daniel, inicialmente, era que eu havia começado a fazer investimentos estratégicos por conta própria. Cada comissão importante que eu ganhava era destinada a peças cuidadosamente selecionadas de artistas subvalorizados. Eu as armazenava em uma instalação climatizada sob o nome de uma empresa LTDA que não podia ser rastreada até mim. Era minha apólice de seguro secreta, contra a necessidade do dinheiro ou da aprovação da minha família novamente. A ironia não me escapou. Eu acabei me tornando uma investidora, afinal, só não do tipo que Eleonora havia imaginado. Em vez de mover ativos de papel para espremer porcentagens, eu estava construindo algo tangível, algo com significado cultural e valor monetário. 6 anos depois de iniciar minha carreira, recebi um convite para as férias anuais da família Albuquerque em Angra dos Reis. Eu não ia há 3 anos, sempre encontrando desculpas profissionais. Desta vez, a assistente de Eleonora ligou repetidamente, insistindo que minha presença era inegociável. Fotos de família seriam tiradas para o novo site da Fundação Albuquerque, ela explicou. Eu fui, levando Daniel como apoio moral. O fim de semana foi uma aula magna de agressividade passiva. Eleonora me apresentou como minha filha que trabalha em uma galeria, enquanto Tiago era nosso prodígio das finanças, apesar de ter acabado de sair da faculdade de administração. Amanda, agora na faculdade de Direito, era a futura jurista da família. Minha mãe habilmente direcionava as conversas para conquistas que eu não podia reivindicar: investimentos imobiliários, portfólios de ações, gestão de fundos fiduciários. Na última noite, enquanto estávamos sentados na varanda assistindo ao pôr do sol, Eleonora mencionou casualmente que eles estavam preocupados com meu futuro financeiro. Reservamos uma posição para você, disse ela como se estivesse oferecendo um favor tremendo, algo adequado ao seu histórico criativo. A coleção de arte da família precisa de uma gestão adequada. Eu quase ri alto. A coleção da família consistia principalmente em peças seguras de grau de investimento, compradas por recomendação de consultores. Nada selecionado com paixão ou percepção. A oferta era outra coleira. Outra maneira de me trazer de volta ao controle. Estou indo bem por conta própria, eu disse a ela. Está mesmo. Seu sorriso era afiado.
Pelo que entendemos, a curadoria de galeria mal paga o aluguel em São Paulo. É hora de ser prática, Cassandra. Eu não me dei ao trabalho de explicar que minha coleção pessoal, escondida naquela instalação de armazenamento, havia sido recentemente avaliada em mais de 2 milhões. Deixe-a pensar que eu estava com dificuldades. Deixa acreditar que eu eventualmente voltaria rastejando. O que eu não percebi então foi que minha rebelião silenciosa estava prestes a colidir com um segredo de família que mudaria tudo. A carta chegou em uma terça-feira, encaminhada do meu antigo apartamento. O endereço do remetente era de um escritório de advocacia que eu não reconhecia. E dentro havia uma breve nota explicando que eles estavam executando o espólio de Walter Harrington, meu avô materno, que havia morrido 20 anos antes. Aparentemente, uma cláusula em seu testamento especificava que certas informações fossem entregues a seus netos em seus 301 aniversários. Eu tinha acabado de comemorar o meu no mês anterior. Anexado estava um envelope selado com meu nome escrito em uma caligrafia fina e trêmula que eu não reconheci. Dentro havia uma carta e uma pequena chave. Minha querida Cassandra, começava a carta. Se você está lendo isso, eu já me fui há muito tempo, e você se tornou uma mulher que eu gostaria de ter conhecido. Há coisas sobre nossa família que sua mãe pode nunca ter lhe contado. Sentei-me bruscamente no meu sofá. Eu tinha apenas vagas lembranças do meu avô, um homem alto com olhos gentis que morreu quando eu tinha 12 anos. Minha mãe raramente falava dele, exceto para mencionar ocasionalmente que ele havia desperdiçado oportunidades e não tinha senso de negócios. A carta continuava, revelando um lado do meu avô que eu nunca conheci. Walter Harrington não tinha sido o fracasso financeiro que Eleonora descrevera. Ele era um colecionador de arte com um olho excepcional, construindo uma coleção durante as décadas de 1950 e 60, quando muitos artistas agora valiosos ainda eram acessíveis. A coleção era sua paixão, mantida separada dos negócios da família. Sua avó nunca entendeu meu interesse por esses rabiscos, como ela os chamava, ele escreveu. Sua mãe herdou sua natureza prática, mas você, mesmo quando criança, mostrava uma centelha de curiosidade pela beleza que me lembrava de mim mesmo. Minhas mãos tremiam. O avô escreveu que antes de sua morte, preocupado que sua coleção fosse vendida aos poucos para lucro rápido, ele havia colocado a maior parte dela em uma instalação de armazenamento segura com um contrato pré-pago de 50 anos. A chave no envelope abriria. Mais importante, ele havia criado um fundo fiduciário legal, nomeando seus netos como beneficiários diretos, ignorando Eleonora completamente. A coleção é sua e de seus primos agora, ele concluiu. Embora eu suspeite que você seja a única que realmente apreciará o que ela contém. Confie no seu olho, Cassandra. Ele lhe servirá melhor do que qualquer balanço. Não consegui dormir naquela noite. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente e peguei um ônibus para Belo Horizonte, onde a instalação de armazenamento estava localizada. Encontrá-la levou horas. O endereço ficava em uma área industrial que havia sido parcialmente revitalizada. Quando finalmente localizei o prédio, agora um negócio especializado em armazenamento de arte operando sob um nome diferente, temi o pior. Incrivelmente, eles ainda tinham registros do fundo fiduciário. Após verificarem minha identidade, um gerente me conduziu por corredores climatizados até uma grande sala privada. Ele destrancou a porta externa e depois me deixou para usar a chave do meu avô na interna. Nada poderia ter me preparado para o que encontrei lá dentro. A sala estava cheia de pinturas, esculturas e portfólios de obras em papel cuidadosamente armazenados. De relance, reconheci peças de artistas cujas primeiras obras eu havia estudado em livros didáticos. Expressionistas abstratos, primeiros artistas pop, minimalistas que mais tarde se tornaram lendários. Não eram apenas boas peças, eram obras importantes de períodos críticos no desenvolvimento de cada artista. Passei horas examinando tudo, tirando fotos, verificando assinaturas. A cada peça, meu espanto crescia. Meu avô havia colecionado esses artistas quando eles ainda estavam emergindo, quando seu trabalho era acessível a um homem de riqueza modesta, mas de excelente gosto. Agora, muitas dessas peças alcançariam milhões em leilão. No dia seguinte, entrei em contato com Elaine Harrison, uma advogada de arte com quem trabalhei em questões de autenticação. Depois de explicar a situação e mostrar a ela as fotografias e a carta,
Ela concordou em me ajudar a verificar a propriedade e avaliar a coleção adequadamente. Se estas forem autênticas e se a documentação do fundo fiduciário for sólida, disse ela cuidadosamente, você está sentada em uma fortuna, Cassandra. Mas reivindicações familiares podem se complicar, precisamos agir com cuidado. Nos meses seguintes, trabalhamos sistematicamente. Elaine verificou a validade legal do fundo. Era a prova de falhas. A coleção pertencia legalmente aos netos, com provisões para a gestão profissional até que a reivindicássemos. Meus primos por parte de mãe, parentes distantes que eu mal conhecia, precisariam ser informados eventualmente, mas, como a pessoa que descobriu a coleção, eu tinha o primeiro direito de supervisionar sua gestão. Enquanto isso, trouxe especialistas de confiança para autenticar peças-chave. Cada confirmação trazia tanto euforia quanto preocupações estratégicas. Uma única pintura, uma obra-prima inicial de um artista que morreu jovem, foi avaliada em 12 milhões de dólares. A coleção total valia mais de 70 milhões de dólares. Enfrentei um dilema ético. Legalmente, eu não era obrigada a informar minha mãe imediatamente. O fundo fora deliberadamente estruturado para contorná-la, mas manter uma descoberta tão massiva em segredo parecia enganoso. Confidenciei a Daniel, finalmente mostrando-lhe fotos da coleção. Seu avô queria que você tivesse isso, disse ele depois de ouvir toda a história. Ele arranjou especificamente para que você soubesse disso longe da influência de sua mãe. Mas ele 70 milhões de reais, Daniel, isso muda tudo. Só se você deixar, ele respondeu. A questão é, o que você faria de diferente sabendo que tem essa segurança? Sua pergunta me fez perceber que eu não mudaria muito da minha vida atual. Eu amava meu trabalho, nosso apartamento, a vida que estávamos construindo. A coleção representava liberdade e segurança. Não um motivo para me transformar em outra pessoa. Decidi proteger a coleção primeiro, antes de qualquer anúncio. Trabalhando com Elaine, transferi e assegurei tudo em uma instalação de armazenamento de última geração em São Paulo, sob a gestão de um novo fundo que eu controlava. Também pesquisamos a proveniência de cada peça, garantindo que meu avô havia adquirido tudo legal e eticamente. O processo levou quase 6 meses de intenso trabalho secreto. Durante todo esse tempo, a vida continuou normalmente na superfície. Aceitei novos clientes, visitei galerias, jantei com os pais de Daniel. Ocasionalmente, Eleonora ligava, geralmente para me lembrar de alguma obrigação familiar ou para sutilmente perguntar se eu ainda estava conseguindo pagar as contas com minha pequena carreira. Cada conversa exigia mais contenção do que a anterior. Eu estava de posse de informações que remodelariam completamente a dinâmica da nossa família. No entanto, não podia compartilhá-las até que tudo estivesse legalmente seguro. O peso do segredo era enorme, mas também estranhamente fortalecedor. Pela primeira vez na vida, eu detinha um conhecimento que forçaria Eleonora a me ver de forma diferente. Quando o trabalho legal estava perto de ser concluído, recebi um convite gravado para a celebração do 65º aniversário de Eleonora, dali a 2 meses. O momento parecia quase predestinado. Até lá, tudo estaria finalizado. Seria a oportunidade perfeita para finalmente revelar o que descobri e quem eu havia me tornado sem sua ajuda ou aprovação. As semanas que antecederam o aniversário de Eleonora foram repletas de uma pressão crescente da minha família. Eleonora ligou 2 vezes para confirmar minha presença. Cada conversa era recheada de comentários sobre minhas escolhas de carreira. Tiago acabou de ser promovido a sócio, sabia? Ela mencionou casualmente durante nossa segunda ligação. O mais jovem na história da empresa. Que maravilha, respondi, cerrando os dentes. Por favor, parabenize-o por mim. Ele sempre teve tanto foco, continuou ela, a garra dos Albuquerque. Falando nisso, Ricardo e eu estivemos discutindo seu futuro novamente. Ainda há aquela posição gerenciando os ativos de arte da família. Dada sua experiência, poderia ser o encaixe perfeito. Este era um padrão familiar. Oferecer oportunidades que vinham com amarras invisíveis. Voltar para o Rio. Trabalhar sob a supervisão de Ricardo. Admitir que meu caminho independente foi um erro. Aceitar meu lugar como a filha menos bem-sucedida que precisava de resgate. Na verdade, estou bastante ocupada com vários clientes importantes no momento, respondi, uma meia-verdade que evitava uma rejeição direta. Clientes?
Eleonora repetiu, fazendo a palavra soar como um hobby. Bem, trate de liberar sua agenda para o fim de semana do aniversário. O fotógrafo da família estará lá e precisamos de todos presentes para os retratos da fundação. A Fundação Família Albuquerque era o mais recente projeto de Eleonora e Ricardo, uma organização de caridade que convenientemente ilustrava as credenciais sociais da família, enquanto proporcionava vantagens fiscais. O site e os materiais promocionais apresentariam fotos de família perfeitamente coordenadas, projetando unidade e sucesso. 2 semanas antes do jantar de aniversário, minha meia-irmã Amanda ligou. Ao contrário das manipulações estratégicas de Eleonora, a abordagem de Amanda era de condescendência direta. Mamãe está preocupada que você apareça parecendo uma artista boêmia, disse ela sem rodeios. O jantar é no DOM e haverá membros do conselho da fundação lá. Você poderia talvez usar algo apropriado? Eu poderia te ajudar a comprar, se precisar de dinheiro para um vestido decente. Aos 32 anos, com uma carreira de sucesso e meus próprios bens substanciais, ser tratada como uma adolescente desorientada era enfurecedor. Mas engoli meu orgulho. Acho que consigo me vestir sozinha, Amanda. Mas obrigada pela preocupação. Estou apenas tentando ajudar, respondeu ela com uma doçura artificial. Ah, e Tiago mencionou que você deveria preparar um brinde curto, algo sobre como a orientação da mamãe moldou sua vida, nada muito pessoal. Depois de desligar, andei de um lado para o outro no meu apartamento, furiosa. Eles estavam roteirizando meu comportamento até as palavras que eu deveria dizer, como se eu fosse uma atriz contratada para interpretar a filha grata. Por um momento, considerei não ir, mas o pensamento da coleção do meu avô, agora legalmente segura e esperando para ser revelada, me deu força. Esta performance seria a minha última. No fim de semana seguinte, fui ao casamento da minha prima Sofia, no interior de São Paulo. Eleonora e Ricardo estavam lá, reinando entre os parentes e garantindo que todos soubessem da promoção de Tiago e da publicação de Amanda em uma revista de direito. Fiquei na minha, conversando principalmente com parentes distantes, que pareciam menos envolvidos na política familiar. Minha tia Marta, a irmã mais nova de Eleonora, que sempre foi a rebelde da família, me encurralou perto da mesa de sobremesas. Você parece diferente, ela observou, estudando meu rosto. Mais calma, mais segura. Estou bem, respondi cautelosamente. Marta e Eleonora tinham um relacionamento complicado e eu não tinha certeza de onde estava sua lealdade. Guilherme estaria orgulhoso, disse ela inesperadamente, mencionando meu pai. Ele sempre dizia que você tinha uma espinha de aço por baixo de toda aquela gentileza. Seu comentário me pegou de surpresa. Você e o papai eram próximos? Próximos o suficiente para ele falar sobre suas preocupações, disse ela, baixando a voz. Sobre os planos de Eleonora para o dinheiro da família, sobre garantir que você estivesse protegida. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, Ricardo apareceu suavemente, inserindo-se em nossa conversa e desviando-a para tópicos mais seguros. Mas o olhar cúmplice de Marta ficou comigo, sugerindo que ela poderia ter informações sobre a história da família que eu nunca tinha ouvido. O incidente me fez perceber quanta informação pode ter sido mantida longe de mim ao longo dos anos. Quantas histórias de família foram moldadas para se adequar à narrativa preferida de Eleonora? Quantos relacionamentos foram cuidadosamente gerenciados para controlar o que eu sabia? De volta a São Paulo, mergulhei nos preparativos. Escolhi um vestido que era impecavelmente apropriado, mas distintamente do meu estilo. Seda azul marinho com linhas arquitetônicas que referenciavam sutilmente uma pintura favorita. Pedi a Elaine para preparar um resumo da documentação do fundo fiduciário, condensado em pontos-chave que pudessem ser rapidamente compreendidos em um ambiente público. Daniel observou esses preparativos com uma mistura de preocupação e admiração. Você tem certeza de que quer fazer isso no jantar de aniversário dela? Ele perguntou uma noite. Vai ser explosivo. É exatamente por isso que precisa ser lá, expliquei. Confrontos privados com Eleonora sempre terminam da mesma forma. Ela descarta, desvia e reescreve a narrativa depois. Preciso de testemunhas. Preciso mudar completamente a dinâmica de poder. Na noite anterior ao jantar, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Aconteça o que acontecer amanhã. Lembre-se, você tem aliados. M.
Marta, presume. A mensagem era enigmática, mas reconfortante. Eu não estava tão sozinha nesta batalha familiar quanto pensava. Quando o dia finalmente chegou, senti-me estranhamente calma. Anos de tensão estavam prestes a culminar em uma única noite. Acontecesse o que acontecesse, amanhã tudo seria diferente. Daniel me beijou na porta do nosso apartamento. Me mande uma mensagem quando acabar, disse ele. Estarei por perto se precisar de mim. Eu assenti, grata por seu apoio, mas sabendo que esta era uma confrontação que eu precisava enfrentar sozinha. O carro que Eleonora havia enviado chegou precisamente na hora. Enquanto íamos para o restaurante, pensei na carta do meu avô e no legado inesperado que ele me deixou. Não apenas a arte valiosa, mas a coragem de reivindicar meu próprio lugar no mundo. O palco estava montado, os atores estavam se reunindo e, pela primeira vez na minha vida, eu controlava o ato final. O DOM brilhava com um luxo discreto quando cheguei. O maître reconheceu o nome Albuquerque, me acompanhando imediatamente a uma sala de jantar privada nos fundos do restaurante. Taças de cristal refletiam a luz de lustres modernos e arranjos de rosas brancas centralizavam cada mesa. Tudo refletia a estética de Eleonora. Caro, mas contido, impressionante, sem ser ostentoso. Ricardo já estava lá, conversando intensamente com 2 homens mais velhos que reconheci como membros do conselho da Fundação Albuquerque. Ele acenou com a cabeça na minha chegada, mas não interrompeu sua conversa. Tiago estava por perto, seu anel de formatura da FGV em destaque, enquanto gesticulava com um copo de uísque, entretendo Amanda e seu marido com alguma anedota sobre um negócio. Meu primo Tomás me viu primeiro, afastando-se de uma conversa para me cumprimentar com um calor genuíno. Cassandra, há quanto tempo? Seu sorriso fácil me lembrou das férias de verão antes que a dinâmica familiar se tornasse tão tensa. Como o mundo da arte está te tratando? Tem sido um ano interessante, respondi, aceitando a taça de champanhe que um garçom ofereceu. E o consultório? Tomás era a exceção da família, um pediatra que havia escolhido a saúde comunitária em vez da lucrativa prática privada. Eleonora tolerava suas escolhas, porque o médico da família ainda carregava peso social, mesmo que ele não estivesse maximizando seu potencial de ganhos. Gratificante e exaustivo, ele riu. Embora eu duvide que qualquer um de nós receba muita atenção esta noite. O show da Eleonora está prestes a começar. Como se fosse um sinal, minha tia Marta chegou, elegante em roxo escuro e acompanhada de seu namorado muito mais jovem. Ela veio direto até mim, beijando minha bochecha e sussurrando. Mantenha-se firme esta noite, aconteça o que acontecer. Antes que eu pudesse responder, houve uma mudança sutil na energia da sala. Eleonora havia chegado. Aos 65 anos, minha mãe permanecia impressionante, alta e esguia, com cabelos loiros perfeitamente tingidos e o tipo de postura confiante que o dinheiro não pode comprar, mas o privilégio muitas vezes concede. Ela usava um vestido de grife cor creme que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas, acentuado por um único colar de pérolas que reconheci como uma herança de família. Ricardo imediatamente se moveu para o lado dela, interpretando o marido devoto. Tiago e Amanda se aproximaram em seguida, formando o quadro familiar perfeito. Eu permaneci onde estava, observando a performance com novos olhos. Tudo, desde a entrada cuidadosamente cronometrada de Eleonora até o agrupamento familiar estratégico, era coreografado para reforçar a narrativa que ela havia criado sobre nossa família. Eventualmente, Eleonora circulou pela sala, aceitando graciosamente os votos de feliz aniversário. Quando chegou a mim, seu sorriso permaneceu fixo, mas seus olhos se tornaram avaliadores, notando cada detalhe da minha aparência. Cassandra, você está bem. A pausa foi deliberada. Fico feliz que você pôde encaixar isso na sua agenda. Eu não perderia por nada, respondi honestamente. Feliz aniversário, mãe. Entreguei a ela um pacote pequeno e elegantemente embrulhado. Dentro havia uma primeira edição de um livro sobre os primeiros colecionadores de arte brasileiros. Um presente significativo para alguém que logo aprenderia sobre a coleção de Walter Harrington. Eleonora me agradeceu com a polidez automática que aperfeiçoara para receber presentes que não desejava particularmente. O jantar prosseguiu com o ritmo praticado da riqueza. Vários pratos servidos por uma equipe discreta, harmonizações de vinhos selecionadas por um sommelier,
Conversas que evitavam cuidadosamente qualquer coisa muito pessoal ou controversa. Eu participei minimamente, observando a dinâmica familiar com uma clareza recém-descoberta. Como eu nunca havia notado com que frequência Ricardo interrompia Eleonora. Como Tiago imitava o gesto de mão desdenhoso de seu padrasto quando parentes do sexo feminino falavam. Como as declarações aparentemente confiantes de Amanda sempre terminavam com um olhar para Eleonora, em busca de aprovação. Após o prato principal, Eleonora se levantou, atraindo toda a atenção. Antes da sobremesa, quero agradecer a todos por celebrarem comigo hoje. Sua voz carregava a certeza absoluta de alguém que nunca questionou seu lugar no mundo. Chegar aos 65 anos nos dá perspectiva sobre o que realmente importa: o legado familiar, os valores que transmitimos. Murmúrios de concordância circularam pela mesa enquanto ela continuava a falar sobre o trabalho da fundação e a importância da unidade familiar. Então, seu tom mudou sutilmente. Parte da liderança familiar responsável é tomar decisões difíceis sobre o futuro, disse ela, seu olhar varrendo a mesa antes de pousar em mim. É por isso que Ricardo e eu atualizamos recentemente nosso planejamento sucessório. A sala ficou em silêncio. Isso era inesperado. Discutir assuntos financeiros em uma celebração de aniversário quebrava as regras sociais usuais. A maioria dos arranjos permanece como estabelecido anteriormente, continuou Eleonora suavemente, com uma exceção. Ela fez uma pausa para efeito. Após considerável reflexão, decidimos remover Cassandra da estrutura de herança principal. O silêncio se tornou chocado. Mesmo aqueles familiarizados com nosso relacionamento tenso pareciam surpresos com o anúncio público. Senti todos os olhos na sala se voltarem para mim, com expressões que iam do constrangimento à curiosidade mórbida. Esta não é uma decisão que tomamos de ânimo leve, acrescentou Eleonora, sua voz suavizando-se com preocupação praticada. Mas Cassandra escolheu repetidamente se distanciar das responsabilidades e oportunidades da família. O legado Albuquerque requer a administração daqueles comprometidos com seus valores. Ricardo assentiu solenemente ao seu lado. Tiago estudou seu copo d'água, enquanto a expressão de Amanda misturava simpatia e satisfação. Os membros do conselho da fundação pareciam desconfortáveis, mas não surpresos. Eleonora não havia terminado. Em vez disso, estabelecemos um fundo menor que fornecerá segurança básica, gerenciado pelo escritório da família, para garantir o uso responsável. Às vezes, a forma mais gentil de amor é a orientação estrutural. A condescendência era de tirar o fôlego, posicionando minha deserdação como um ato de paternidade benevolente, em vez de punição pela independência. Em anos passados, este momento teria me devastado, desencadeando vergonha e autodúvida. Agora parecia quase libertador. Eu sorri, um sorriso genuíno que claramente perturbou Eleonora. Ela esperava lágrimas, raiva ou silêncio envergonhado, não calma diversão. Gostaria de compartilhar o que você acha tão divertido, Cassandra? Ela perguntou, o primeiro sinal de irritação quebrando sua compostura perfeita. Na verdade, gostaria. Eu me levantei, minha voz firme. Isso não importa mais, mãe, porque recentemente descobri algo interessante sobre a história da nossa família. O sorriso de Eleonora congelou enquanto eu pegava minha bolsa, removendo a pasta que Elaine havia preparado. Você sabia que o vovô Walter era um colecionador de arte? Perguntei casualmente, como se estivesse discutindo uma leve curiosidade em vez de uma revelação que alteraria a família. Meu pai se aventurava a comprar algumas pinturas. Eleonora desdenhou. Nada significativo. Isso não é totalmente preciso. Continuei abrindo a pasta. 6 meses atrás, recebi uma carta e uma chave que o vovô arranjou para serem entregues no meu 300º aniversário. Isso me levou a uma instalação de armazenamento em Belo Horizonte, contendo uma coleção de arte que ele construiu ao longo da vida. Deslizei uma fotografia pela mesa, uma das pinturas mais valiosas da coleção. Esta é apenas uma peça. A coleção completa inclui mais de 200 obras, muitas de artistas que agora são considerados mestres. Ricardo pegou a foto, sua expressão se aguçando com súbito interesse. Esta parece ser uma obra-prima inicial avaliada em aproximadamente 12 milhões Completei sua frase. Sim, é. O rosto de Eleonora empalideceu. Se tal coleção existe, ela naturalmente faria parte do patrimônio da família que eu administro. Essa é a parte interessante, respondi.
retirando o resumo da documentação do fundo fiduciário. O vovô estabeleceu um fundo fiduciário irrevogável, nomeando seus netos como beneficiários. A coleção legalmente pertence a mim e aos meus primos, não a você, mãe. Entreguei cópias do resumo a Ricardo e aos 2 membros do conselho. O valor total avaliado da coleção é de pouco mais de 70 milhões de dólares. O número pairou no ar como uma presença física. A boca de Amanda literalmente se abriu. Tiago parecia ter levado um tapa. Isso é um absurdo, Eleonora finalmente conseguiu dizer. Meu pai nunca teria criado um fundo que te ignorasse completamente. Eu terminei. Mas ele fez. A documentação foi completamente verificada pelos melhores advogados de arte. O fundo é a prova de falhas. Marta estava sorrindo abertamente agora, levantando ligeiramente sua taça de vinho em minha direção. Tomás parecia chocado, mas impressionado. Como passei os últimos 6 meses protegendo, assegurando e autenticando adequadamente a coleção, continuei. Tive tempo para refletir sobre o que o vovô poderia ter querido. Ele acreditava na arte como um legado cultural, não apenas como um ativo financeiro. Então, embora eu esteja feliz em discutir as participações dos meus primos no fundo, não vou vender peças para maximizar o lucro a curto prazo. A expressão de Ricardo se transformou de choque para cálculo. Isso requer uma discussão mais aprofundada em um ambiente mais privado. Assuntos de família não deveriam ser anunciados publicamente. Eu concordo completamente, interrompi. No entanto, aqui estamos. A compostura de Eleonora finalmente se quebrou. Você sabe disso há meses e não disse nada, enquanto estávamos preocupados com sua segurança financeira, seu futuro? Sim, eu reconheci simplesmente. Eu sabia, assim como você sabia sobre os fundos que meu pai estabeleceu para mim e que foram misteriosamente alterados após sua morte, assim como você sabia sobre a história da família que você editou seletivamente para manter o controle. O restaurante de repente pareceu pequeno demais, público demais para o terremoto familiar que estava ocorrendo. Mas não havia como parar agora. O rosto de Eleonora ficou vermelho de raiva. Como você ousa me emboscar no meu jantar de aniversário com essas acusações ridículas? O que quer que seu avô tenha deixado era a propriedade da família, que ele tinha todo o direito legal de dispor como quisesse. Eu cortei, minha voz calma, mas firme. Assim como você aparentemente tinha todo o direito de anunciar que me cortaria do seu testamento na frente de todos. A diferença é que não estou tentando controlar ninguém com a minha herança. Ricardo tentou assumir o controle da situação. Isso é inapropriado. Devemos continuar esta discussão em particular com nossos advogados presentes. Meus advogados já concluíram todo o trabalho legal necessário, respondi. A coleção está segura, autenticada e devidamente gerenciada através do fundo. Isso não é uma negociação, Ricardo. É uma notificação. Tiago se inclinou para a frente, seus instintos de negócios entrando em ação. Se realmente existe uma coleção no valor de 70 milhões, certamente, como família, todos deveríamos nos beneficiar. E quanto a Amanda e a mim? O fundo nomeia especificamente os netos de Walter Harrington, expliquei. Isso inclui a mim, Tomás e nossos primos Sofia e Miguel, não os netos por afinidade. O rosto de Amanda endureceu. Isso é conveniente para você, não é? De repente, descobrir uma fortuna que nos exclui. Depois de todos esses anos de... De quê, Amanda? Perguntei baixinho. Anos sendo lembrada de que eu era menos importante que você e Tiago. Anos tendo cada escolha de carreira questionada, cada conquista diminuída. Não finja que já fomos tratados igualmente nesta família. O garçom escolheu aquele momento infeliz para se aproximar com os carrinhos de sobremesa. Eleonora o dispensou com um gesto imperioso. Você claramente orquestrou este anúncio para causar o máximo de constrangimento. Ela sibilou, abandonando toda a pretensão de compostura. Esta exibição vingativa prova exatamente por que você não deveria ser confiada com ativos significativos. Eu nem orquestrei nada, mãe. O vovô fez esses arranjos há 20 anos, e o momento deste jantar foi sua escolha. Mas sim, eu esperei até que tudo estivesse legalmente seguro antes de te contar. Dado seu histórico de controlar os recursos da família, isso pareceu prudente. Tomás pigarreou. Acho que todos deveríamos ficar fora disso. Eleonora retrucou para ele, antes de se virar para mim novamente. Você não tem ideia do que está fazendo. Coleções de arte exigem gerenciamento sofisticado, conexões internacionais, estratégias fiscais.
Na verdade, é exatamente isso que eu faço para viver. Lembrei-a. Eu gerencio coleções importantes para clientes em todo o mundo. Construí uma carreira que você consistentemente menosprezou como brincar de vendedora, quando na realidade me tornei uma das consultoras mais respeitadas da minha área. Ricardo tentou uma abordagem diferente. Cassandra, ninguém está questionando seu entusiasmo pela arte, mas gerenciar ativos dessa magnitude requer experiência com riqueza. Deixe-nos ajudá-la-se a tomar decisões sábias. Do jeito que vocês se ajudaram com os fundos do meu pai? Perguntei incisivamente. A sala ficou em silêncio. Eu não planejava trazer isso à tona, mas as memórias estavam borbulhando há anos. Não sei do que você está falando, disse Eleonora rápido demais. Quando fiz 25 anos, pedi a um consultor financeiro independente que revisasse os dados do fundo que meu pai estabeleceu para mim. Expliquei. Os documentos originais mostravam que deveria valer quase o dobro do que realmente havia lá. Taxas de administração significativas foram extraídas, juntamente com vários investimentos em projetos dos Albuquerque que misteriosamente tiveram um desempenho inferior. Marta falou inesperadamente. Guilherme sempre se preocupou com isso. Ele me disse que havia estabelecido proteções, mas após a morte dele, a mãe assumiu o controle. Terminei. Assim como ela controlou cada narrativa nesta família. Como o vovô era um empresário fracassado em vez de um colecionador visionário. Como minha carreira é um hobby frívolo em vez de um sucesso profissional. Como tudo gira em torno do todo-poderoso nome e legado Albuquerque. Eleonora se levantou abruptamente. Não serei tratada desta forma pela minha própria filha. Você não tem ideia dos sacrifícios que fiz por esta família, do trabalho necessário para construir e manter o que temos. Eu entendo o sacrifício melhor do que você pensa, respondi. Construí minha carreira sem usar o nome ou as conexões da família. Trabalhei em vários empregos para evitar pegar dinheiro com amarras. Criei minha própria segurança quando você ofereceu apenas apoio condicional. Os 2 membros do conselho da fundação trocaram olhares desconfortáveis, claramente desejando estar em outro lugar. Um deles murmurou algo sobre assuntos de família e começou a juntar suas coisas. Eleonora reconheceu o dano social se espalhando e mudou de tática imediatamente. Suas expressões se suavizaram em uma preocupação praticada. Cassandra, querida, você está claramente chateada. Nós só queremos o que é melhor para você. Talvez devêssemos discutir isso amanhã, quando as emoções não estiverem tão à flor da pele. A mudança repentina para uma preocupação maternal performática foi tão transparente que quase me fez rir. Eu não estou chateada, mãe. Pela primeira vez em anos, estou perfeitamente ciente de onde estamos. Não preciso ser incluída no seu testamento, nem nos seus retratos de família, nem na publicidade da sua fundação. Eu tenho meu próprio caminho agora. Ricardo tentou um último ângulo. Os desafios legais a este suposto fundo seriam extensos. Arte desse valor, escondida por décadas. Questões de proveniência adequada, implicações fiscais, já resolvidas, assegurei-lhe. O vovô manteve registros meticulosos de cada compra. A coleção foi devidamente declarada às autoridades fiscais com todas as declarações necessárias concluídas. E, o mais importante, a arte em si está agora em um local seguro que apenas os administradores do fundo podem acessar. O rosto de Eleonora passou de vermelho a cinzento. De repente, ela parecia ter cada dia de seus 65 anos. Você esteve planejando isso por meses. Eu estive construindo uma vida independente por anos. Corrigi. Encontrar a coleção simplesmente confirmou que eu estava no caminho certo o tempo todo. Amanda, nunca sutil, foi direto ao cerne de suas preocupações. Então, o que acontece com a arte? Cada um de nós recebe peças? Está sendo vendida? Quanto vale a nossa parte? O fundo está estruturado para manter a coleção intacta por pelo menos 10 anos, expliquei. Depois disso, as decisões serão tomadas coletivamente pelos beneficiários, com preferência dada a doações a museus para peças significativas. O vovô deixou claro que valorizava o legado cultural acima do valor de liquidação. O olhar de horror no rosto de Amanda com a menção de doações teria sido cômico em outro contexto. Tiago já estava em seu celular, provavelmente mandando uma mensagem para seu advogado pessoal. Eleonora recuperou compostura suficiente para tentar o controle de danos com os convidados restantes.
Isso tudo é bastante inesperado, disse ela com uma risada forçada. Surpresas de família no meu aniversário. Agora, quem gostaria de um café com a sobremesa? A tentativa óbvia de normalizar a situação falhou completamente. A sala tinha a atmosfera atordoada de um campo de batalha após uma explosão inesperada. Marta encontrou meu olhar e acenou levemente. A aprovação da rebelde da família. Eu me levantei e juntei minhas coisas. Acho que vou pular a sobremesa. Obrigada pelo convite, mãe. Feliz aniversário. Você está indo embora? A voz de Eleonora continha surpresa genuína. Em todos os nossos conflitos anteriores, eu eventualmente recuava, pedia desculpas, me acomodava. Não desta vez. Sim, Daniel está me esperando. Virei-me para os outros convidados. Peço desculpas pela interrupção da celebração. Enquanto me dirigia para a porta, ouvi Ricardo murmurar. Nós vamos lutar contra isso, Eleonora. A documentação do fundo pode ser contestada. Parei no limiar. Uma última coisa. A carta do vovô mencionava que ele sempre se arrependeu de como os negócios da família ofuscaram a apreciação pela beleza e criatividade. Ele esperava que sua coleção pudesse mudar isso para as gerações futuras. Talvez considere isso antes de lançar desafios legais que só esgotariam os próprios ativos que vocês estão tão ansiosos para controlar. Com isso, saí, deixando para trás o silêncio atordoado de uma família cujas dinâmicas de poder haviam mudado irrevogavelmente. Do lado de fora do restaurante, a noite de verão parecia fresca e cheia de possibilidades. Mandei uma mensagem para Daniel. Acabou. Estou indo para casa. Pela primeira vez na minha vida, eu estava me afastando do drama familiar sem carregar seu peso nos ombros. Quaisquer que fossem as tempestades que se seguiriam, eu estava finalmente pisando em terreno que eu mesma construí. As semanas seguintes ao jantar de aniversário de Eleonora foram previsivelmente caóticas. Como prometido, Ricardo mobilizou uma equipe jurídica para contestar o fundo, alegando que Walter Harrington não estava em sã consciência quando o criou. O caso deles desmoronou rapidamente quando o advogado do avô, agora na casa dos 80 anos, mas ainda afiado, forneceu um depoimento em vídeo da criação do fundo, declarando explicitamente as razões de Walter para ignorar Eleonora. Ele acreditava que sua filha não tinha apreço pela arte além de seu valor monetário, testemunhou o idoso advogado. E ele se preocupava com a tendência dela de controlar em vez de nutrir a próxima geração. Minha mãe tentou uma abordagem diferente, ligando diretamente para mim pela primeira vez desde o jantar. Sua voz não carregava nenhum de seus tons de comando habituais quando sugeriu que trabalhássemos juntas, como uma família, para gerenciar a coleção. Eu sempre apreciei a arte, afirmou Cassandra, como se eu não a tivesse visto descartá-la por toda a minha vida. Poderíamos criar algo significativo juntas. O fundo já está criando algo significativo, respondi. Estamos estabelecendo uma fundação para apoiar artistas emergentes e programas educacionais. A conversa terminou abruptamente quando ela percebeu que eu não seria manipulada para compartilhar o controle. 3 dias depois, Amanda ligou com mais um ângulo. Mamãe está muito magoada com tudo isso. Começou ela, sua voz pesada de preocupação fabricada. A saúde dela não está boa, sabe? O estresse desta situação. Amanda, interrompi gentilmente. Passei 32 anos tentando ganhar a aprovação da mãe. Não sou responsável pela reação emocional dela às decisões do vovô. O tom da minha meia-irmã mudou instantaneamente. Você virou as costas para esta família depois de tudo que fizemos por você. O que exatamente vocês fizeram por mim, Amanda? Quando você já me tratou como uma igual em vez de uma obrigação? Seu silêncio foi resposta suficiente. Enquanto isso, segui em frente com os planos para a coleção. Trabalhando com meus primos, que ficaram chocados, mas encantados com sua herança inesperada, estabelecemos o Fundo de Artes Harrington. Tomás, com seu foco na comunidade, defendeu programas educacionais para escolas carentes. Sofia, sempre prática, ajudou a desenvolver uma estrutura financeira sustentável. Juntos, selecionamos 30 peças para uma exposição especial chamada O Colecionador Oculto, o Olhar Visionário, de Walter Harrington. A exposição abriu em uma prestigiosa galeria de São Paulo 6 meses após o confronto do jantar de aniversário. Convidei toda a família, sem esperar que muitos comparecessem.
Para minha surpresa, a tia Marta chegou com seu namorado, percorrendo orgulhosamente a exposição e contando histórias sobre a paixão secreta de seu pai pela arte. Ele costumava me levar a galerias às vezes, quando Eleonora estava ocupada com obrigações sociais. Ela revelou. Era nossa conexão especial. Eu nunca soube a dimensão disso. Mais surpreendente foi a chegada de Tiago, sozinho e excepcionalmente contido. Ele percorreu a exposição lentamente, realmente olhando para as pinturas em vez de verificar suas placas de valor. Eu não sabia que a arte podia ser assim. Ele admitiu quando conversamos brevemente. Crescendo, eram sempre apenas ativos nas paredes da nossa casa. Foi exatamente isso que o vovô quis mudar, eu disse a ele. Tiago assentiu pensativamente. Mãe e Ricardo não vêm esta noite, obviamente. Mas eu gostaria de aprender mais sobre isso. Sobre o que nosso avô viu nessas obras. Não foi um pedido de desculpas, mas foi uma abertura. A primeira conexão genuína que compartilhamos em anos. A exposição recebeu uma cobertura significativa da imprensa, com críticos de arte elogiando o olho presciente de Walter Harrington e a decisão da família de compartilhar a coleção publicamente. Vários museus expressaram interesse em eventuais doações de peças-chave. O que começou como uma herança privada estava evoluindo para uma contribuição cultural. Através de tudo isso, Daniel permaneceu meu apoio constante, nunca sugerindo que mudássemos nossas vidas por causa da minha recém-descoberta riqueza. Isso te dá a liberdade de fazer exatamente o que você sempre quis, ele observou. Nem mais, nem menos que isso. Ele estava certo. A coleção proporcionava segurança, mas continuei meu trabalho de curadoria, agora com a liberdade adicional de defender artistas em que acreditava sem pressão financeira. Mudamo-nos para um apartamento um pouco maior, mas permanecemos no mesmo bairro que amávamos. A mudança mais significativa foi poder estabelecer um fundo de bolsas de estudo para estudantes de arte de baixa renda, criando oportunidades que eu gostaria que existissem quando eu estava lutando para encontrar meu caminho. 3 meses após a exposição, Eleonora entrou em contato novamente, desta vez através de sua assistente, solicitando uma reunião. Após cuidadosa consideração, concordei em tomar um café em um local neutro. Ela chegou pontualmente, parecendo mais velha e menos formidável do que eu me lembrava. Trocamos saudações educadas antes que ela fosse ao ponto. A exposição foi impressionante, admitiu ela. Vários membros do conselho da nossa fundação compareceram e não pararam de falar sobre isso. Fico feliz que eles gostaram. Eleonora estudou sua xícara de café. Seu avô e eu tínhamos um relacionamento complicado. Ele nunca aprovou meu foco na segurança financeira. Ele tinha prioridades diferentes, reconheci, nem concordando nem discordando. Talvez eu tenha sido inflexível sobre certas coisas, continuou ela, claramente lutando com cada palavra. Seu caminho de carreira, por exemplo. Vindo de Eleonora, essa quase admissão hesitante era o equivalente a um pedido de desculpas dramático. Decidi ir até a metade do caminho. Nós duas fomos teimosas, ofereci. Eu poderia ter me comunicado melhor sobre minhas escolhas em vez de simplesmente me afastar. Um breve silêncio se instalou entre nós. Não confortável, mas também não hostil. Diferente, como tudo o mais em nossa nova realidade. A reunião de Natal da família é no próximo mês, disse Eleonora finalmente. O convite permanece aberto para você e Daniel. Claro, não era uma reconciliação, exatamente, mas era um reconhecimento. O equilíbrio de poder havia mudado permanentemente, permitindo espaço para um tipo diferente de relacionamento, um baseado em respeito mútuo em vez de controle e rebelião. Vamos considerar, respondi honestamente. À medida que o inverno se transformava em primavera, minha vida encontrou um novo ritmo. O Fundo de Artes Harrington floresceu, apoiando exposições e programas educacionais. Daniel e eu ficamos noivos, planejando uma pequena cerimônia, focada em amigos próximos em vez de obrigações familiares. Mantive contato cauteloso com Eleonora, aceitando que nosso relacionamento nunca seria caloroso, mas talvez pudesse ser respeitoso. O mais importante é que continuei a construir uma vida que honrava tanto o apoio do meu pai quanto o legado inesperado do meu avô. Não apenas segurança financeira, mas a coragem de ver beleza onde outros viam apenas valores de ativos.
Nos momentos de silêncio, geralmente enquanto caminhava por museus ou sentada em meu escritório, cercada por livros de arte, às vezes imaginava meu avô e meu pai observando minha jornada com orgulho. Cada um, à sua maneira, tentou proteger minha independência e espírito criativo. Seus esforços foram imperfeitos, interrompidos pela morte e pela política familiar. Mas no final, eles tiveram sucesso, não me protegendo das dificuldades, mas plantando sementes de resiliência que se fortaleceram a cada desafio. A maior herança não foi a coleção de arte, por mais valiosa que fosse. Foi a liberdade de definir o sucesso em meus próprios termos, de construir uma vida em torno da paixão em vez da obrigação. Ao encontrar o legado oculto do meu avô, eu finalmente descobri meu próprio caminho a seguir. Uma pintura, uma escolha, um momento corajoso de cada vez. Você já teve que enfrentar as expectativas da família para seguir seu próprio caminho? O que lhe deu coragem para finalmente traçar essa linha? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. E se esta história de encontrar força e independência ressoou com você, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que nunca é tarde para reivindicar seu próprio legado. Obrigada por ouvir minha jornada. Que você encontre a coragem para honrar a sua.